O Cruzeiro também venceu, foi um bom final de semana pra gente, né? Cruzeiro, América, Atlético, todo mundo vencendo. O Cruzeiro bateu o time do Brasil de Pelotas, que é sim a pior equipe da Série B, mas controlou todo o jogo, poderia ter feito mais gols. Só que além do jogo, chamou muita atenção a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo e uma reunião que aconteceu hoje. O Samuel Venâncio nos conta tudo. Boa noite, Samuca. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. 6h28, confirmando. Você disse bem, e principalmente porque o Londrina venceu na rodada. Então, se o Cruzeiro não vence o Brasil de Pelotas, hoje estaria daquele jeito. Ainda briga lá na parte de baixo da tabela, tem que somar pontos importantes nesta reta final da Série B, restando 10 jogos, 30 pontos em disputa para o Cruzeiro na competição. Hoje foi dia de reapresentação, depois da vitória de ontem. Claro que é aquele trabalho regenerativo para quem atuou a maior parte do tempo, e também para o Wellington Nem, o atacante que voltou em um tempo muito rápido da lesão que ele sofreu contra o Vasco, e o restante fez um treino técnico na toca. O Norberto é que ainda não voltou a treinar com bola, ele segue na preparação física, então fica a dúvida se o Norberto vai voltar a ficar à disposição do Vanderlei Luxemburgo para o jogo de sexta contra a equipe do Coritiba. Duelo que o Cruzeiro tem pela frente. É o líder da Série B que vai estar em campo daqui a pouco nesta rodada ainda, para fechar a rodada que o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas. Mas claro que todo mundo tá ansioso para saber sobre a reunião que teve do Pedro Lourenço, do Supermercado BH, um grande parceiro, investidor do Cruzeiro, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. E aí, com esse tem nas redes sociais aí, aquela dificuldade para apurar, para falar com o pessoal, não foi nada fácil, mas eu consegui algumas informações, 6h30, e até tem todos os detalhes no nosso site, itatiaia.com.br, e vou trazer algumas coisas aqui na turma do bate-bola. Primeiro, o Vanderlei, ele reforçou esta ideia de continuidade no Cruzeiro, de fazer todo o planejamento de 2022 para o Cruzeiro voltar à elite do futebol brasileiro. Ele já tinha até se manifestado ontem na entrevista coletiva. Agora, alguns pontos são importantes. Por exemplo, os atrasos salariais. O Cruzeiro vai completar agora, só do elenco profissional, 3 folhas em atraso. Isso vai continuar? Tem alguma forma da diretoria, do presidente Sérgio Santos Rodrigues, resolver esse problema sem ser sempre com a mesma solução, que é, no caso, o Pedro Lourenço? Tem alguma expectativa pro ano que vem, por exemplo? Clube empresa, isso vai sair do papel, o Cruzeiro vai conseguir grana para honrar os compromissos como deve fazer para não ter atraso de novo? Isso é um ponto que é importante pro Vanderlei continuar em 2022. Então vai ter uma outra reunião nos próximos dias, aí com a presença do presidente Sérgio Santos Rodrigues, para definir tudo. Ou então, não tem como, os atrasos vão seguir aí a história vai ser diferente. Se conseguir uma solução de uma forma, negociando alguma coisa, aí o Vanderlei segue e toca o projeto para 2022. Um outro ponto que é importante: a diretoria de futebol. Trouxemos a informação que o Rodrigo Pastana dificilmente vai continuar, mas a saída ainda não foi oficializada. O Cruzeiro não fala de forma oficial sobre o assunto, mas dificilmente, repito, o Rodrigo Pastana vai continuar como diretor de futebol do Cruzeiro. Tendo um outro diretor para tocar este projeto, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, com o diretor técnico Ricardo Rocha, isso poderia até facilitar uma ajuda do principal investidor do Cruzeiro, que é o Pedro Lourenço. E caso o Pastana realmente deixe a Toca 2, o nome do Alexandre Matos vai entrar em pauta, mesmo com o Alexandre morando nos Estados Unidos agora, estudando, fazendo cursos. Ele vai ser convidado. Se ele vai querer aceitar o compromisso, aí já é outra história, mas ele vai ser procurado para tocar todo o planejamento do futebol, com tudo aquilo que ele já manifestou que ele queria em outra época. Então, vamos acompanhar,
novidades vão acontecer nos próximos dias, com toda certeza, na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro jogou contra o Brasil de Pelotas, pior equipe da Série B. Eu comentei o jogo, gente, é talvez a pior equipe que eu já vi uma edição da Série B. 6h45, marcando o sinalzinho da Itatiaia. De uma imaturidade, de uma ingenuidade. E a do Panzi, a gente conversava pós-jogo aqui ontem, que é o pior time para sair jogando, o Brasil de Pelotas, mas que insistia em sair jogando. É maravilhoso. Não queria dar chutão. E entregava a bola pro Cruzeiro, que eu acho até que deveria ter pressionado mais, falei durante a transmissão, para recuperar a bola. Mas fez um 2-0 tranquilo, tava muito calor, um resultado importante para distanciar da turma de baixo, né, Panzi? Foi talvez a primeira, eu não vou dizer única, né, mas a primeira vitória do Luxemburgo sem ser tão forçada, né? O Cruzeiro venceu de maneira mais tranquila, diante de um adversário muito ruim. O Brasil de Pelotas é disparado o pior time da Série B, e a gente falava ontem, né, é um time que insiste, não tem constrangimento nenhum em errar a saída de bola por baixo. Não dá chutão, sai por baixo e erra quase todas. Por isso eu acho que o Luxemburgo poderia ter arriscado um pouco mais no primeiro tempo, adiantado as linhas, pressionado mais essa saída de bola. Fatalmente o Cruzeiro teria saído com uma goleada pro intervalo do jogo. Mas entendo perfeitamente, ele é que está lá embaixo, é nele que o calo aperta e ele é que sente os riscos. Ele tinha um pé atrás, porque sabe da situação do Cruzeiro, jogando a pressão contra o pior time. Eu acabei de falar da obrigação do Atlético Goianiense, era a mesma coisa de vencer o Brasil de Pelotas. Então eu entendo o Luxemburgo não ter arriscado, porque se eu tivesse na pele dele, provavelmente eu não arriscaria também. Sincerão, o Edu Panzi. Ô Júnior Brasil, por falar no Luxemburgo, após o jogo, na entrevista coletiva, ele deixou bem claro que tem vontade de permanecer no Cruzeiro, mas que ele não vai ficar por um planejamento de um mês. Deixando bem claro assim, eu não vou ficar aqui se vocês não pagarem o salário, né, de forma recorrente, se não tiver um planejamento bem feito pro ano que vem. E hoje ele se encontrou com o Pedrinho BH, inclusive o Samuel Venâncio trouxe a informação. Como o Cruzeiro vai lidar com isso, Júnior? Luxemburgo de um lado, Pedrinho do outro, presidente Sérgio Santos Rodrigues do outro, e o Cruzeiro precisando de uma união que tá difícil de acontecer. Você falou que o Brasil de Pelotas é o pior time, não sabe sair com a bola e insiste em fazer isso. Me lembra a diretoria do Cruzeiro. Insiste em fazer coisas que não sabe. Insiste em errar, insiste em práticas absurdas, quando buscou o Mozart e não buscou o Luxemburgo, quando buscou jogadores que não serviam para o América, e insiste com isso. Insiste em políticas que afastaram empresários, que está quase afastando o Pedrinho de novo, insiste em políticas que não geram resultados para colocar os salários em dia, insiste em políticas de não, vou para a Europa, vou trocar camisa com o Real Madrid, isso é bacana, e aqui o pau cantando, o funcionário que ganha R$1.000 não tendo dinheiro para colocar comida para os seus filhos, ou seja, insiste em coisas que estão erradas. E o Luxemburgo, quando ele cobra, é pelo compromisso. O Luxemburgo chegou e falou com os jogadores, eu vou lutar por isso, eu vou exigir isso. E os jogadores, eles sabem que o presidente já quebrou 1000 promessas com eles, falando, não, o salário vai estar em dia, e isso não aconteceu. Não há uma confiança entre as duas partes. E o Luxemburgo, ele vai colocar o dele na reta à toa? Não. Ele tem que ter uma garantia, tem que ter uma certeza até para ele. E vejo que o Luxemburgo pode ser a salvação do Cruzeiro num momento tão delicado. Está buscando a base, enxergando a base, coisa que os antecessores não tiveram coragem e não conseguiram fazer. E mais, tanto ele quanto o Pedrinho pensaram grande, quando pensaram no Alexandre Matos, quando pensaram em reaproximar dos empresários que detêm os jogadores que o Cruzeiro tanto precisa de qualificar o grupo. Esse é o caminho. O Luxemburgo quer isso. Ele quer ver a evolução do Cruzeiro, encontrar alternativas. E eu espero, a única coisa que a diretoria precisa, ouvir, enxergar o que está acontecendo e ter humildade, Léo. Pelo jeito, ouviu. O Pedrinho, principalmente. Samuel Venâncio. Pois é, Léo Figueiredo, o Cruzeiro ainda não confirma, mas desde ontem já todo mundo imaginava. Rodrigo Pastana não é mais diretor de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro agora vai ao mercado para buscar um outro diretor. Ele já deixa imediatamente o cargo da diretoria de futebol do Cruzeiro. Mais detalhes ao longo da nossa programação, Léo. Alexandre Simões, pelo jeito a reunião seguiu o intuito do que pensava o Vanderlei e principalmente o Pedrinho BH,
que deixou claro na entrevista ao Thiago Reis no sábado a insatisfação com o presidente e com a direção de futebol. O Pastana não é mais diretor do Cruzeiro. Pois é, exatamente, Léo, e é interessante que é mais um que chega para trabalhar no Cruzeiro com rejeição por parte da torcida e que não dá certo. E isso diretor de futebol ou treinador. Agora, eu acho complicado falar de planejamento do Cruzeiro, de futuro do Cruzeiro, por uma questão muito simples. O planejamento no futebol, ele depende de recurso. E o Cruzeiro não tem. Então, o Cruzeiro não tem como falar se daqui 2 meses ele vai ter condição de pagar salário. E aconteceu isso. Colocou o salário em dia quando o Luxemburgo chegou e já está atrasado. Então, o planejamento depende de dinheiro. E o Cruzeiro não tem dinheiro. Então, é sim uma situação dramática por esse aspecto. O principal, o Cruzeiro não tem e não tem de onde tirar.